Bom, pessoal, continuando aqui, nós vamos falar hoje das visões que Jung teve no final da vida e também do final da vida de Jung, tá? Em 1944, Jung fratura o pé e teve um infarto cardíaco. Ele vai entrar em coma, tá? E nessa época ele tem aquela experiência de sair do corpo, tá? Também ele tem várias visões, vários sonhos, né? Inclusive ele tem um sonho de que o médico que está tratando dele, assim que ele se restabelecer, o médico dele vai morrer, tá? E de fato acontece. Assim que ele volta, ele se senta na cama, no mesmo dia o médico dele morre, um médico novo, tá? E ele havia previsto isso no sonho, tá? Além disso, ele tem vários sonhos de elementos do inconsciente, do seu próprio inconsciente, do inconsciente coletivo, tá? Essa parte está bem descrita lá, se você quiser se aprofundar, em Memórias, Sonhos e Reflexões, tá? Bom, Jung em Memórias, Sonhos e Reflexões, ele destaca que ele não acreditava na reencarnação. Apesar de que ele achava interessante a ideia de karma, né? A coisa de você estar cumprindo ou pagando algo de uma vida anterior. Ele achava interessante a questão do conceito de karma. Para ele, os mitos e sonhos da vida após a morte funcionam como uma compensação, tá? O mito é uma forma de explicar alguma coisa. Então, seriam as explicações que a religião fornece e os sonhos que as pessoas dizem ter da vida após a morte funcionam como uma compensação. Lembrem-se das duas faces de uma moeda, tá? Onde tem vida, tem morte. Então, para compensar a morte, tá? Vai ter essa questão da elaboração de uma vida posterior. Até porque ele destaca de que ninguém nunca voltou do além, tá? E para ele, tanto os mitos como os sonhos têm esse caráter de compensação. Bom, para Jung também, parte da psique escapa às leis de tempo e espaço, ou seja, escapa essas leis terrenas, tá? E de certa forma, a psique, na teoria dele, é eterna. Isso tem a ver com o inconsciente coletivo, que a gente vai estudar depois, que seria as experiências que estão armazenadas no inconsciente de toda a humanidade, tá? Então isso é um caráter eterno da psique, tá? Para Jung também, para ele a morte deveria ser o centro de interesse. Ou seja, para um homem que está envelhecendo, ele deveria perceber que estava chegando até o fim, tá? Que, olha, eu estou chegando até o final, vou acabar morrendo, tá? E para Jung é normal o homem deveria elaborar um mito da morte, uma explicação para o que acontece na morte, depois da morte, tá? As religiões fazem isso muito bem, tá? Ou através você vai para os céus, ou reencarna, etc. Então, para ele, todo homem que está em todas as pessoas, todo indivíduo, tá? Homem ou mulher, todo indivíduo deveria ter esse limite bem delimitado, a questão da morte. Seria saudável ter uma explicação para o que acontece após a morte, tá? Jung também destaca que não somente ter um caráter triste, né, de final da morte. Para algumas culturas, a morte é vista como algo alegre, tá?
Aqui está uma foto do Dia de los Muertos, né? A celebração da morte que tem no México. Tá? Então é um dia de muitas festas. Né? Em algumas culturas também tem uma relação de um casamento, uma união de elementos. Tá? Ou seja, a morte é vista como você vai estar chegando até o final da vida, você vai ter que montar o seu quebra-cabeça da sua vida com peças que estão faltando, né? Ou tentar, né? Isso diz respeito à individuação que a gente vai ver lá na frente. Bom, tem um livro que recomendo para vocês, o título é esse aqui, Viver a Vida Não Vivida, a arte de lidar com sonhos não realizados e cumprir o seu propósito na segunda metade da vida. Autor Robert Johnson, editora Vozes. Bom, da editora Vozes eu não sei como é que está hoje, tá? Mas o livro estava em falta e eu vim só conseguir encontrar o livro em inglês, tá? Aqui está a versão dele em inglês. E esse livro diz a respeito basicamente o seguinte: olha, a nossa vida nós fazemos escolhas, tá? Tudo é questão de escolha. Você está aqui fazendo o curso comigo, fez uma escolha, poderia estar fazendo outra coisa. Então na vida da gente a gente casa ou fica separado, tem filhos ou não, escolhe ser engenheiro ou advogado ou pintor, né? Temos sempre escolhas. Mas acontece, em cada escolha tem uma perda. Tá? Tem, por exemplo, vamos supor que você tenha dotes artísticos, mas devido a questão de emprego e tal, você diz, olha, eu vou ser engenheiro porque engenheiro ganha mais do que um pintor. E na segunda metade da vida, às vezes acontece de que essa característica de ser pintor vai bater na sua porta, tá? Vai se manifestar na sua vida. Você vai... Algumas pessoas na segunda metade da vida ficam tristes, receosas por não ter feito coisas durante a sua vida. Às vezes mudam até de emprego, né? Se separam, né? Tem uma mudança na vida delas que está relacionada a essa vida não vivida. Tá? É algo que estava lá, você ignorou, e tudo na psicologia analítica que você ignora, aquilo volta. Tá? Não tem como fugir dessa lei. Tudo que ignora, volta. Agora você não sabe como é que volta. Nem a intensidade que volta. Né? Então volta às vezes de uma forma que deixa você triste, angustiado, você casou, teve profissão, tem filhos, mas fica sem propósito, né? Você, eu queria ter sido tal coisa. Então o que eu devo fazer? Bom, nesse livro tem fala basicamente disso, tá? Então, como eu falei, é difícil encontrar em português, eu não sei se está saindo novas edições, tá? Mas entre em contato aí com a Vozes, tá? E se vocês se interessarem, né, adquiram esse livro. Não estou ganhando nada com isso, é apenas para vocês aprenderem aí um pouco mais. Bom, sobre a morte de Jung, né? Jung faleceu aos 86 anos, em 1961. Tá? Como eu já tinha falado nos primeiros vídeos, tem um vídeo no YouTube, SBPA 50 anos da morte de C.G. Jung. Tá? O link está aqui. Vai ter uma explicação lá dos últimos meses e como Jung faleceu. Eu acho uma explicação do Roberto Gambini bem interessante e cativante. Tá? Então, vou deixar o link para vocês aí para vocês verem essa questão, certo? E nessa aula é isso, pessoal.